Glória a Deus. Nós estamos aí num processo de falar um pouquinho sobre a nossa herança, e pedir para você dar uma olhada em Romanos, ler Romanos. Romanos, ela é uma carta bem doutrinária, bem de ensino assim, e a carta de Romanos, ela tem também uma característica de ser como que um livro jurídico, e apresenta o entendimento sobre o que aconteceu na obra da cruz pelas nossas vidas. Então é interessante ler com paciência, ler no vai e vem algumas traduções te ajudando a compreender. E a ideia que eu te dei é que você pegue esse texto e escreva ele com as tuas palavras, o que você vai entendendo. Aí você vai transcrevendo uma paráfrase da carta dos Romanos para você. Hoje eu queria ir lá para o capítulo 4 com você, mas antes fazer uma breve revisão. Nós conversamos há 2 domingos atrás sobre Romanos 1,17, que diz assim, leia junto comigo aqui, 1, 2, 3. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Interessante nós entendermos a palavra justiça. Já expliquei uma vez e gostaria de explicar tantas vezes fosse necessária, porque nós constantemente somos abordados com o entendimento de justiça que não é a justiça da qual a palavra de Deus está falando. Então, quando nós temos uma situação onde uma pessoa infringiu a lei, vamos dizer lá, passou dos 110, andou a 140, 150 e recebeu uma foto na sua casa. Essa foto é o juízo de uma transgressão. Ela vem e você recebe esse juízo. Não sei quanto é que é o valor lá, 500, 1000, não sei quanto é que está o valor de transgredir essa lei que é estabelecida. Então você tem ali o juízo que está estabelecido. Quando você vai e paga, você paga antes lá que você recebe um desconto, aí a justiça foi feita. A polícia vai cobrar de você uma segunda vez essa mesma infração ou não? Não. A justiça, ela é estabelecida quando a condenação foi cumprida, e a partir de então ninguém mais vai estabelecer alguma culpa contra a sua vida. A justiça de Deus, quando ela vem sobre as nossas vidas, quer dizer que toda condenação que estava contra a sua e contra a minha vida, ela terminou, porque o juízo foi estabelecido e completo. E hoje você pode usufruir da bondade, do amor, do carinho de Deus na sua vida por completo. Não tem mais, como diz lá o texto em Romanos, não tem mais condenação sobre a sua vida, não é assim? Não há mais nenhuma culpa que possa ser atribuída à sua vida. Você está livre de toda maldição, de toda condenação. Tudo que o juízo trazia, em Jesus ele foi resolvido. Esta é a boa notícia do Evangelho. A justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, na boa notícia que de fé em fé você a experimenta na sua vida, você vai experimentando a justiça, e à medida que a justiça de Deus se revela, se manifesta na sua vida, você vai se tornando uma pessoa mais madura em Cristo Jesus. E a herança que está determinada para a sua vida, ela depende de alcançar a sua vida em determinados momentos, conforme a sua maturidade, a sua experiência com a própria justiça de Deus na sua vida. Glória a Deus. É importante entender isso. Às vezes nós dizemos, quero que se faça justiça. Aí você está falando, eu quero que se faça juízo, e não a justiça. A justiça, ela está aí com algo já estabelecido sobre a sua vida. Só abrir, né? Glória a Deus. Então Romanos 1:17, ele trabalha isso na sua vida. E diz ainda que o justo, ele vive pela fé. Ele vive por essa dinâmica agora de receber este favor de Deus, e tem acesso ao favor de Deus por intermédio da fé. A fé como um instrumento que vai alcançando a sua e a minha vida. Aí eu queria ler com vocês hoje o texto lá de Romanos. Ele vai discutindo aqui na carta de Romanos, ele vai discutindo aqui no capítulo
do 1, 18, até o 3, até o final do 3, que nenhuma pessoa, melhor que ela seja, ou pior que ela seja, tem de alguma forma poder chegar diante de Deus e dizer, eu mereço alguma coisa da parte de Deus. A sua justiça, a nossa justiça própria diante de Deus não vale nada, porque nós não conseguimos alcançar aquilo que está estabelecido para nós, como Deus o quer. O padrão da justiça de Deus é muito alto, e somente por intermédio de Cristo Jesus nós conseguimos alcançá-los. Tudo bem? Você está comigo? Então, entender o juízo de Deus, todo ser humano, ele é culpado e tem uma dívida de morte e de condenação eterna diante de Deus. Todo ser humano. E ninguém consegue pagar essa dívida. Por isso que Jesus veio ao nosso encontro. Muito bem. Então vamos trabalhar lá hoje um versículo para pegar eu vou falando daí a partir daí do contexto. No capítulo 4 de Romanos, você tem o exemplo da pessoa de Abraão. Abraão como nosso pai da fé. E ele explica em todo esse contexto do livro do capítulo 4 de Romanos, como Abraão ele foi justificado por Deus pela fé e não pela lei. Visto que Abraão vem aí uns 400 anos antes ou mais, bem mais, né? Antes de Moisés, antes da própria lei. O versículo 13 diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então gostaria de trabalhar um pouquinho com você hoje esse exemplo de Abraão, nosso pai da fé. Deus o declarou justo diante dele, ajustado, exatamente como Deus o queria, e ele conseguiu isso, ou usufruiu dessa verdade, por intermédio da fé. Vamos lá. A promessa que Abraão conquistou. Muitos pensam que, e por muito tempo a gente ensinou, talvez até assim, que a promessa de Abraão era a terra de Israel. Ali onde hoje é o estado de Israel. Só que Abraão, a visão que Deus deu para ele foi maior do que aquelas terras que ele conseguiu ver. A fé dele ele se tornou herdeiro do mundo. E ao orar sobre isso, Senhor, o que significa isso para nós, ser herdeiro do mundo? Veja as coisas que eu recebi. Muito mais do que ter coisas, ser herdeiro do mundo significa muito mais do que ter coisas, porque sendo herdeiro do mundo, tudo nos pertence. As riquezas desse mundo normalmente cegam o nosso entendimento. E as riquezas do mundo muitas vezes nos fazem trabalhar dia e noite e muitas vezes roubam o nosso coração de servir a Deus. Então ser herdeiro do mundo não tem necessariamente em ter coisas, em conquistar terrenos, em conquistar casas, em conquistar lugares. Ser herdeiro do mundo é ser restaurado no propósito de Deus. Deus estabeleceu a sua vida, Ele colocou dentro da sua vida um potencial para que aquele propósito que Ele estabeleceu na sua vida, você o possa cumprir. Ele lhe deu uma visão para que você tenha uma visão, um quadro, uma figura completa daquilo que Ele tem a fazer, que Ele tem para você. Ele lhe deu dons, lhe deu habilidades, capacitações naturais e espirituais, para que esta visão, esse propósito de Deus na sua vida se cumpra. Ele lhe dá a visão e Ele também lhe dá a provisão, para que você cumpra aquilo que Ele estabeleceu. Então, ser herdeiro do mundo é manifestar o reino de Deus sobre a face da terra, e não ser dominado por nada nesta vida, mas manifestar livremente o agir de Deus. Ser herdeiro do mundo é ser livre de angústias, ser livre de circunstâncias, situações, pessoas, para cumprir 100% o projeto de Deus. Ser herdeiro do mundo significa ter o que eu preciso ter para cumprir com o propósito de Deus com o meu viver. Deus nos dá uma visão, como disse, e com ela a provisão para cumprir esse chamado. Por exemplo, tentando explicar às vezes o que
O desafio do pregador é fazer as coisas ficarem simples. As coisas que às vezes, algumas palavras não são no dia a dia. Mas pense no embaixador. Nós temos como Brasil, como nação brasileira, nas várias nações da terra, embaixadores. O que são os embaixadores? São pessoas que são designadas lá pelo Itamaraty e designadas pelo Poder Executivo para irem nas nações da terra, e eles vão lá e representam a nação brasileira. Você imagina que quando eles vão lá, eles vão trabalhar em causa própria? Se o fizerem, eles serão punidos. Eles precisam pagar do próprio bolso o que eles têm de fazer lá? Não, a mudança é paga. Toda a conta de água, luz, todas as despesas que eles têm lá é paga. Tudo que eles precisam para executar a missão deles de representar o Brasil, de quem os chamou, de quem os enviou para lá, eles recebem da sua fonte, no caso do governo brasileiro. Agora você e eu, nós somos embaixadores do reino de Deus. E como embaixadores do reino de Deus, não trabalhamos mais em causa própria. Tudo que nós fazemos, ela está vinculado à manifestação do reino de Deus, que nos incumbe aqui, que nos dá uma visão e nos dá uma missão daquilo que o nosso rei, ele quer que se faça sobre a face da terra. Aonde nós estamos agora, não representamos mais os nossos próprios interesses, nós representamos o interesse daquele que nos chamou e daquele que nos enviou. E assim como ele deu a visão, ele nos dá a provisão. Se o embaixador sai fora do projeto, daquilo que foi ordenado ele fazer, o que acontece? Ele não tem provisão e ele não tem a cobertura que ele precisa. Estando debaixo da missão que ele foi, se aquela nação a qual ele foi enviada assassinar esse embaixador, isso é uma declaração de guerra. Ele comprou guerra com o Brasil inteiro, se ele pegar aquela uma pessoa. Então nenhum Estado no mundo, de alguma forma, põe a mão no embaixador, porque ele tem toda uma cobertura e toda uma presença em torno da vida dele. Inclusive, onde ele está, lá em Brasília você vê isso, você vê as embaixadas. Essas embaixadas são território brasileiro, são território daquela nação. É dado direito, eles recebem esse direito, e nenhum governante brasileiro vai mandar a Polícia Federal entrar ali dentro, não pode, porque ele está invadindo o terreno alheio. Você e eu, nós somos embaixadores, e Deus nos deu uma missão. Quer dizer, ser herdeiro do mundo é viver 100% o potencial que Deus colocou na minha vida. Nenhum medo, nenhum passado, nada consegue impedir de ser o que eu tenho que ser sobre a face da terra. Ser herdeiro do mundo é viver 100% a visão que Deus colocou na minha vida. Ser livre para amar o meu próximo e ajudá-lo a viver como herdeiro no mundo. Ser herdeiro do mundo é ter tudo e não se deixar dominar por nada e nem por ninguém. O embaixador que está numa nação, ele não pode ser influenciado pela nação que ele está ali e pelas dificuldades que aquela nação tem, porque o bem-estar dele está definido pela pátria dele. Ser herdeiro do mundo é viver como Jesus viveu, uma vida abundante, tinha tudo e ao mesmo tempo não estava preso a nada e a ninguém, porque ele tinha uma missão e ele cumpriu essa missão, esse chamado que ele tinha. E tudo isso é seu em Cristo Jesus. Se você olhar para Abraão, como é que ele fez parte de ser herdeiro do mundo? Como é que essa promessa atingiu, tocou a vida dele? Não foi pelo merecimento dele, não foi pelo esforço dele. Deus deu uma palavra e ele creu nesta palavra. E isto lhe foi imputado para justiça. Ele foi colocado exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Abraão se tornou herdeiro do mundo, não mediante o esforço próprio. Deus lhe mostrou o céu. Abraão estava ali preocupado em ter um herdeiro, em ter um filho. Deus chama ele para fora da sua caverna, da sua tenda,
Deus mostra para ele os céus. Se você se lembra da conferência profética do ano passado aqui, você lembra daquilo que Deus mostrou para ele, é colocado ali, naquele cenário. E Deus diz para ele contar, e ele disse: se contar não é ficar lá 1, 2, 3, é lançar decretos, é marcar as estrelas. Deus disse: é que podes fazer isso. E Deus disse ainda para ele: será assim a tua descendência, uma descendência de governantes, uma descendência que não vai se deixar governar por nada, e vai ser governada somente pelo reino, e vai representar o reino. E a resposta de Abraão simplesmente diz assim o texto: e ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus disse, e ele recebeu isso no coração, e creu e obedeceu essa palavra. E Deus ainda diz mais para ele: eu sou o Senhor, que te tirei lá da terra, chamada Ur dos Caldeus, para te dar por herança esta terra. Quando era só, ele falou esta terra era não só aquela terra, era o mundo, como diz aqui o texto de Romanos 4. Como que ele foi herdeiro do mundo e como você usufrui essa verdade na sua vida? Pela justiça da fé, pela justiça que foi estabelecida para você por intermédio de Cristo Jesus. A condenação que estava sobre nós, Ele tomou. E hoje, você ao crer em Jesus, você está declarado justo diante de Deus. Isso merece um glória a Deus. Então Deus decidiu abençoar a sua vida agora por meio de Cristo Jesus. A questão é se você aceita ou não aceita. Se você aceita, dá um brado, diga: eu aceito! A gente precisa honrar a obra da cruz. É minha oração, meu compromisso está crescendo diante de Deus. Eu só quero pregar, como diz Paulo, a cruz, o que Jesus fez por você e por mim. Quero preparar uma noiva que esteja pronta, toda adornada por causa da obra da cruz. Não quero pregar aí costumes e outras coisas mais que a gente podia pregar. Quero pregar a Cristo Jesus e Ele crucificado, porque é a justiça de Deus na sua vida. Tendo a justiça de Deus, a minha oração é que você experimente o favor de Deus sobre a sua vida de forma tamanha que você viva como herdeiro nesse mundo, como aquele a quem pertence tudo e não se deixa dominar por nada. E é uma questão de aceitar, de dizer: Deus, isso é meu, eu recebo isso na minha vida, eu não quero fazer por merecimento, eu simplesmente aceito. E na nossa mente, na nossa cultura, isso é tão difícil, por isso que a gente precisa repetir várias vezes, e refletir e conversar uns com os outros, para que essa verdade saia daqui e entre no nosso coração, e se torne um valor nosso. Eu sei que eu não mereço nada, mas eu tenho tudo em Cristo Jesus. Eu não vou me deixar prender por nada, mas tudo é meu para que eu possa cumprir com o propósito de Deus na minha vida. Tudo é meu, e tudo que eu preciso eu tenho em meu Senhor para cumprir com esse meu chamado que Ele me estabeleceu e como Ele me colocou sobre a face da terra. Para exemplificar num outro exemplo, redundância, né? O exemplo de Abrão e seu servo. Um dia Abrão, ele chama o seu servo mais velho, o servo da casa. É um servo que está ali na casa e conhece Abrão muito bem, e Abrão conhece ele muito bem. E Abrão, ele queria ter uma esposa para seu filho Isaque. E ele se propôs que ele queria, a esposa dele seria da linhagem, da família dele, lá da terra de Ur dos Caldeus. E ele deu uma atribuição para esse seu servo, conversou com ele, e eles fizeram uma aliança, e Abrão explicou certinho para ele o que ele esperava dele. E ele tinha esse compromisso de trazer uma esposa para o filho Isaque, que fosse exatamente da família dele. E esse servo então sai com uma caravana, com uma califa, né? Uma caravana de camelos. Aprendi lá do nosso irmão Ivo que quando tem muito camelo junto é uma califa.
E ele, cheio de ouro, cheio de riquezas, cheio de outros servos que acompanharam, foi uma caravana toda. E eles saíram ali da região de Israel e viajaram para o norte e voltaram para o sul. Parece que é uma viagem de quase 2.000 quilômetros. Levaram o seu tempo. E quando eles chegaram perto daquela região, esse servo de Abraão, ele fez uma oração. O sistema do nosso mundo, ele diz o seguinte: o mundo é dos espertos, é dos ligeiros, daqueles que não têm misericórdia, que pegam o do outro e passam por cima do outro porque tem que cumprir com seus próprios méritos, com seus próprios objetivos. Em outras palavras, você será bem-sucedido nesse mundo se for ligeiro. E tudo depende da sua capacidade pessoal. Tudo depende do merecimento. E é um sistema que tem feito o mundo funcionar. E quando a gente vê as coisas por aí, você vê o fruto dessa luta, dessa correria e dessa busca de por merecimento. Você vai galgando e vai conquistando as coisas. Porém, o sistema do mundo, ele só recompensa os fortes, enquanto os fracos são negligenciados. E Deus, interessante que Deus tem um outro sistema. Ele abençoa os fracos para confundir os fortes. E muitas vezes nós nos achamos fracos nesse mundo e achamos que Deus não nos vai usar, e achamos que também temos que ser ligeiros, que temos que usar os subterfúgios. E eu já vi isso acontecendo no meio dos pastores, quando tem autoridades, tem coisas assim, empurra, para ver quem chega primeiro, pega os melhores lugares. É uma coisa estranha que está dentro de nós, de reconhecimento, de achar que você está ali buscando um lugar certo para que possa ser abençoado, ou possa receber um favor. A palavra de Deus diz que os humildes recebem a graça de Deus. Eu ouvi talvez eu faça uma mensagem sobre isso um dia, mas eu gostei dessa frase. Humildes são aqueles que deixam de se ficar preocupando consigo mesmos e têm um só pensamento: a pessoa do Senhor Jesus, de conhecê-lo, de conhecer a sua revelação. Esses são os humildes. Quando a gente fica só preocupado conosco, olhando para o nosso umbigo e para a nossa dificuldade, nosso problema, as coisas que nós precisamos resolver, a gente está mais para o lado do orgulhoso. E humilde é aquele que se submeteu ao projeto de Deus, é a graça de Deus que se revela em Cristo Jesus. Mas os humildes então são aqueles que decidiram crer em Cristo Jesus. Voltando então para esse servo, ele fez uma oração. A seguinte oração: ó Senhor, Deus meu, de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas. Acho que é para vocês não dormir hoje, viu? Ele parece que está entupindo, de repente, pum! Tudo bem. Rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eu separei ali a palavra acudas. Eu achei interessantíssima essa palavra acudas. Acuda é a palavra hebraica gará, que significa acontecimento certo. Esse servo, ele fez a seguinte oração. Gará significa estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e ser abençoado. Você já deve ter tido essas experiências. Às vezes do nada, você está no lugar certo, encontra a pessoa certa e a coisa certa acontece na sua vida. E você fica admirado: puxa, nem busquei isso, simplesmente estava servindo ao meu Deus. Esse momento, gará, é esse momento que ele pediu. E você encontra isso em Ruth. Ela pediu o momento de Deus e ela foi certinho no lugar certo, no momento certo, com a pessoa certa, casou e entrou na genealogia de Jesus. Davi, a mesma coisa, ele estava no momento certo, no horário certo, para enfrentar aquele Golias, e cumpriu com o propósito de Deus. Aquele Golias foi
que despertou a unção que Deus tinha colocado na vida dele. Estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, e assim ser abençoado. Você pode depender de Deus para fazer que você esteja no lugar certo, no momento certo, fazendo um negócio certo com a pessoa certa, para que acontecimentos certos ocorram em sua vida. Você tem uma missão da parte de Deus, e pela fé, assim como Abraão, você é herdeiro do mundo, tudo lhe pertence. Você tem o favor imerecido de Deus em sua vida por intermédio de Cristo Jesus. E você é fiel naquilo que Deus lhe dá para fazer, naquilo que você sabe, naquilo que você tem na sua mão. Você vai trabalhando aquilo que você tem. E o favor de Deus virá no tempo certo. Como é dito sobre Jesus, na plenitude do tempo, no exato momento, ele nasceu. E assim, nesse caminhar de confiança, no exato momento você vai estar com as pessoas certas, nos momentos certos. As coisas certas vão acontecendo, tudo vai se encaixando. Quando você percebe que o projeto de Deus está na sua vida e você confia nesse projeto. E aí eu quero te convidar a fazer a seguinte oração: Senhor, dá-me esse gará hoje. Ao começar o seu dia, diga: Senhor, cumpra hoje o seu propósito na minha vida. E seja fiel naquilo que você tem por fazer. Faça bem feito, com excelência, com dedicação, com esmero, glorificando a Deus por aquilo que você pode fazer. Veja José. No tempo certo, no momento certo, ele foi alçado como um príncipe, que era o chamado dele. Às vezes ficamos afligidos e achamos que estamos atrasados, que Deus está atrasado, achamos que as coisas estão todas ao contrário e que nada está dando certo. Confie. Você é herdeiro do mundo e o chamado de Deus repousa na sua vida. Seu coração creia em Deus, creia na justiça, no que foi justo diante de Deus para a sua vida. Caminhe nessa segurança, porque a justiça de Deus é sua. E pelo Evangelho vai se revelando de fé em fé, de passo em passo. E à medida que você vai caminhando e experimentando a justiça de Deus, você vai amadurecendo e no tempo certo todas as coisas se cumprem na sua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dizer: eu creio. Então faça essa oração assim: dá-me sucesso hoje. A palavra sucesso pode parecer hoje no português o gará, o acontecimento certo, a pessoa certa, estar no momento certo para ajudar aquela pessoa, para fechar aquele negócio, para simplesmente abençoar alguém. Você é uma pessoa que está por Deus estabelecida assim sobre a face da terra, que no seu caminhar, enquanto você cumpre com o que você tem de fazer, e em fidelidade vai fazendo, Deus vai te abençoando e te colocando as coisas certas, nos momentos certos, no tempo certo. Você pode andar seguro, sem ansiedade. Você pode andar seguro, com confiança, porque o Senhor, seu Deus, é com a sua vida. Não há nada que possa separar você do amor dEle, do projeto dEle. É só confiar nele, na justiça dEle. Você vive debaixo dessa justiça, desse mover do Senhor sobre o seu Deus. A justiça de Deus. Abraão experimentou a justiça de Deus em sua vida. E Abraão se tornou uma das pessoas mais ricas de que se tem notícia da sua época. Ele tinha tudo, a terra era toda dele. Mas aquela terra toda não prendeu ele. Ele foi caminhando e cumprindo com o que Deus deu para ele. Ele tinha a promessa de uma descendência de milhares. Ele teve um filho. Fechou. Só isso que eu preciso. Deus só precisa desse um. Nesse filho estava toda a bênção dele. Quando Deus pede o filho, Abraão não tem dúvida que Deus é capaz de até, quando ele continua nesse texto de Romanos, Deus é capaz, se ele está pedindo o meu filho, ele vai ressuscitar ele. Uma confiança inabalável no favor imerecido de Deus, na graça de Deus, no agir de Deus, no chamado de Deus na vida dele. Não há razão para ficar ansioso. Não há razão para querer levantar os punhos para os céus e dizer: Deus, cadê a tua promessa?
a levantar as mãos e adorar a Deus. Obrigado que as suas promessas se cumprem na minha vida. E todas as circunstâncias, elas estão contribuindo para que esse teu propósito se forme na minha vida, se estabeleça na minha vida. Aqui o primeiro é ser como Jesus. Manifestar a imagem do próprio Deus na nossa vida, pelas circunstâncias e situações que nós passamos e com as pessoas que nós tratamos. O caminho é crer na justiça estabelecida por intermédio de Jesus. Você nasceu com o potencial de cumprir 100% com o propósito de Deus, em sua vida. E Ele mesmo lhe dá a provisão para cumprir com a visão que Ele lhe deu. Não é por merecimento, porque eu não mereço nada. Você, desculpe a franqueza, não merece nada de Deus. Mas por causa de Cristo Jesus, vamos dar um glória a Deus. Glória a Deus. Temos acesso a tudo. Nos tornamos em Cristo Jesus herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo Jesus. Quando Deus trata com você, Ele trata com você como se fosse tratar com o próprio Filho. Porque Ele vê em você a imagem do Filho dEle. E por causa da imagem do Filho dEle na sua vida, Ele não tem dúvida de abençoar a sua vida. E quando você se aproxima dEle, como se fosse Jesus, no caso orar em nome de Jesus, é como se fosse Jesus. Você se posiciona e como Jesus vai pedir alguma coisa e lembrar diante de Deus a justiça dEle, você tem esse livre acesso, confiadamente, entrar na graça de Deus. Abraão estava no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, e Deus o abençoou. E isso é seu, em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a você crer nesta provisão de Deus sobre a sua vida. A promessa lhe pertence. Você é herdeiro do mundo. Tudo lhe é seu. Não se prenda a nenhuma riqueza desse mundo. Você é muito mais do que o dinheiro pode te dar. Você é muito mais que uma riqueza, ganhar na loteria. Você é muito mais do que isso. A tua riqueza é muito maior do que essa. É crer e cumprir com aquilo que Ele vai lhe dando para fazer. Esses dias, lendo ali o começo de Romanos, você vai ver que Paulo, ele tinha uma coisa no coração dele, que ele falou: olha, eu gostaria de chegar a vocês e entre aqueles que não são judeus, encontrar pessoas e trazê-las para a obediência da fé. A obediência da fé tem a ver com isso, de eu entender a justiça de Deus e me submeter a essa justiça. Hoje, você e eu, nós podemos usufruir das riquezas de Deus por causa da justiça de Jesus. E quando eu creio, me submeto a ela, eu usufruo tudo que Deus tem. No seu tempo, no seu modo, com as pessoas que Ele quiser. Eu não preciso ficar dizendo para Deus como Ele tem de fazer, quando Ele tem de fazer, com quem que Ele tem de fazer. Eu preciso apenas crer, de fé em fé. O justo, ele vive pela fé, pela constância de exercitar a sua fé na justiça de Deus estabelecida em Cristo Jesus. E ao exercitar isso, você vai ver no seu dia a dia como Deus vai te abençoar, como a sua família vai florescer, como o projeto de Deus ele vai se concretizar no tempo certo, do modo certo na sua vida. Amém, querido? Por gentileza, vamos nos colocar em pé. Querido Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um de nós e sabe como nós apanhamos com essa questão do merecimento, com a religiosidade de fazer por merecer, como isso está tão enraizado em nós. E nesse momento eu peço, Pai, a ação do Espírito Santo em nós. Sim, Espírito Santo, seja bem-vindo a nos convencer da justiça de Deus, a nos convencer que o que é justo para o Senhor é nosso. Senhor, eu oro que o Senhor
desvende os nossos olhos, que o Senhor nos revele a Jesus, nos revele a obra da cruz. Espírito Santo de Deus, por gentileza, toca-nos, ó Deus, nesse nosso entendimento. Dá-nos a graça de compreender essa verdade que diz que o Senhor nos estabeleceu com esta promessa, ela nos pertence, de sermos herdeiros do mundo em Cristo Jesus. Oh, Pai, obrigado, Senhor, muito obrigado. Declaro sobre a sua vida olhos abertos, declaro sobre a sua vida um espírito de revelação, um espírito de entendimento espiritual, para que o seu coração seja iluminado, e o entendimento do alto entre no seu coração, para que a obra da cruz lhe seja revelada, seus olhos sejam abertos para que o poder da ressurreição se manifeste na sua vida. Senhor Deus, que a esperança que nós temos em Cristo Jesus, ela se torne como o dia no nosso entendimento. Sim, Espírito Santo, obrigado pela sua presença, pelo seu agir em nós. Pai, obrigado, que o Senhor nos permite ter a salvação, e mexe conosco, para que nós possamos trazer pessoas para o Senhor, para que venham amar ao Senhor e servir ao Senhor de todo o coração. Amém, igreja? Quero te incentivar a isso. Seja uma pessoa que, como nós ouvimos na semana passada, decidida a abençoar pessoas. Um convite seu. Esse é o nosso desafio, apenas estender um convite, para que pessoas venham a uma celebração como essa, entrem num ambiente de adoração a Deus e sejam abençoadas. Manda um torpedo, mande um convite pelo seu Face, ou simplesmente ligue ou passe na casa dela para trazer ela junto com você, sente com ela durante o culto, de alguma forma abençoe alguém. Tem lugar ao seu lado aí? Tem, né? Então podemos encher, temos mais cadeira ainda para encher mais. Então, igreja, fica nosso chamado de entender essa graça de Deus foi manifesta para você, você é herdeiro do mundo. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, diga parabéns, você é herdeiro do mundo. Diga para uma outra pessoa, parabéns, você é embaixador do reino, embaixador do reino de Deus. Diga ainda para uma outra pessoa, tudo que você precisa para cumprir a sua missão lhe será dado. Diga aí, tudo que você precisa para cumprir a sua missão lhe será dado. Glória a Deus. Adore a Deus como um herdeiro. Adore a Deus como aquele que tudo pertence, que tem tudo para cumprir com o chamado de Deus. Não há uma limitação na sua vida, que Deus depositou o potencial dele. O Espírito Santo mora aí. Mora eu não? E ele é a fonte de Deus na sua vida. Você está ligado à fonte do Eterno. Ele é a sua fonte. Ele é a sua fonte. Adore a Ele. Bendiga o nome dEle. Agradeça o nome dEle. O servo de Abraão, ele recebeu o favor de Deus na vida dele. Chegou naquele poço. Deus deu o favor para ele naquele dia. Ele encontrou a Rebeca. Ele contou tudo que Deus tinha dado para ele, como ele tinha orado. Ele trouxe a Rebeca para Isaac, sendo hoje Isaac um exemplo de Jesus, sendo Rebeca a noiva do Cordeiro. E você e eu temos essa missão de preparar a noiva para o noivo. Juntos nós podemos preparar essa noiva e servir essa noiva, pedir a Deus, dá-nos esse caráter que nós precisamos para preparar a sua noiva
O Senhor Jesus está às portas. Ele está às portas. Cada dia chegando mais perto. E a noiva precisa ser preparada. Uma noiva santa. Uma noiva que tem só Jesus no coração. Que ama o seu noivo. Que deseja o seu noivo. Essa é a igreja que estamos preparando e trabalhando. Amém, igreja? Amém. E assim tudo que você precisar. Esse propósito que Deus colocou você nesse contexto, de como servo de Abraão, que foi fiel exatamente à sua comissão, à missão que ele deu. Você, na sua área, onde você está preparando a noiva, o trabalho que você está executando. Amém? Que essa semana seja uma semana cheia de caráter, pessoas certas, momentos certos, circunstâncias certas, o que você precisar para cumprir com o propósito, as portas se abram para a sua vida, que o sobrenatural, a provisão de Deus esteja presente em cada detalhe, cumprindo a visão do alto na sua vida. Amém? Dá um abraço gostoso no seu irmão, na sua irmã, diz: vamos lá preparar a noiva do Cordeiro.